Então, nós estamos aqui na nossa EBD fazendo uma espécie de uma introdução, né? Um curso básico aí de teologia. Na verdade, como é que se diz? Não é longe da minha pretensão, né, querer fazer um curso, né, de teologia, mas nós cremos que, por mais que seja algo básico, é algo que pode nos dar aí substância para nós crescermos e amadurecermos, né, na fé em Cristo. Hoje, então, nós daremos continuidade a esse curso, né, a segunda aula hoje, sobre os pilares da fé reformada. Quando falamos em introdução à teologia reformada, eu queria aqui destacar, e já fazendo uma espécie de uma revisão da semana passada, teologia, estudo, né, sobre Deus. Na verdade, se nós formos olhar esse estudo sobre Deus, não teria, né, como estudar Deus. Então, nós vamos estudar a forma como Deus se revelou a nós. E quando traz aí essa palavra reformada, nós nos lembramos, né, da reforma protestante, dos feitos que ocorreram anterior até mesmo à reforma, mas que os estudiosos, eles começaram, então, no século XVI ali, tiveram a reforma protestante, que foi um marco muito grande na história da igreja. Então, o nosso foco é estudarmos aí a teologia reformada e não outro tipo de teologia. E ao decorrer do curso, os irmãos vão se identificar com o conteúdo que iremos, então, trabalhar. Nós teremos como base esse material aí do Berkhof, né, Teologia Sistemática do Berkhof. Esse daí é o livro o qual nós estamos, né, usando como base aí para os nossos estudos, né, para nós pensarmos a respeito de algumas questões teológicas. A título, então, de revisão, como eu disse, né, não tem como nós falarmos sobre Deus, mas tem como nós falar, ou estudarmos Deus, mas tem como nós estudarmos a revelação de Deus, ou seja, as formas às quais ele se revelou a nós. E então, na semana passada, nós vimos que o estudo sobre a revelação de Deus, ela se divide em teologias exegética ou bíblica, e aqui, por teologia exegética, nós entendemos a que se refere a partes gramaticais, estruturais, morfológicas, a contextos mais ali, propriamente dito, históricos, a contextos que tratam sobre os elementos primários do texto bíblico. E teologia bíblica se refere a textos que conversam um com o outro, ou seja, textos do Antigo Testamento que têm referência no Novo e vice-versa. Então, estudo sobre a revelação de Deus se divide nessa teologia exegética ou bíblica, na teologia sistemática, e aqui dentro da teologia sistemática, na semana passada, nós vimos então que se refere a alguns elementos, dentre eles a prolegômena, que é a bibliologia, que é o que nós estamos estudando a princípio. Depois nós temos, dentro da teologia sistemática, a teontologia, nós temos a antropologia, que fala sobre o homem, temos a cristologia, né, que estuda sobre Cristo, nós temos a eclesiologia, né, que são estudos sobre a igreja, depois nós temos a pneumatologia, que são estudos sobre o Espírito Santo, a escatologia, né, que são estudos sobre as últimas coisas. Então, todos esses elementos aí compõem a teologia sistemática. O estudo sobre a revelação de Deus ainda se divide em teologia prática, e aqui dentro de teologia prática nós temos a área de aconselhamento, a área de missões, a área de pregação, né? Tudo isso já vimos semana passada. Teologia histórica, né, vai estudar sobre a história da igreja, e vai ter conteúdos relacionados à história, e também a teologia contemporânea, que estuda questões mais um pouco atuais, mas que se referem também à revelação de Deus. Na semana passada, ainda nós vimos, então, o primeiro ponto que nós iniciamos foi falar sobre a religião. E nós vimos que a religião, em relação à religião, nós vimos sobre a natureza da religião. E a natureza da religião nada mais é, ou não pode provir, ou não pode ser proveniente de um outro lugar que não seja do próprio Deus. Ou seja, ela vem mesmo de Deus. A fonte da religião
Nós poderíamos também dizer que é Deus, sim, porque o texto lá vai dizer que é do coração que procede todas as coisas, que é no nosso coração que tem o senso de religião, o senso de Deus. Então, é Deus que coloca esse senso no nosso coração. Mas a fonte da religião, então, ela provém do nosso coração, mas entendendo que ela foi colocada por Deus ali em nossos corações. E a origem da religião, ela provém também do Senhor Deus. Então, tudo isso nós vimos na semana passada. Particularmente, entrando então agora a respeito, falando propriamente dito, né, falando propriamente do conteúdo que nós veremos hoje. Então, nós veremos sobre a revelação propriamente dita, depois nós veremos sobre a revelação geral, veremos também sobre a insuficiência da revelação geral. Nós veremos também ainda hoje sobre o valor dessa revelação geral, se ela tem valor, se não, como que isso se dá. Nós veremos sobre a revelação especial, quais foram as formas que Deus se revelou a nós. Também veremos sobre a necessidade da revelação especial, houve necessidade, por quê, para quê, como, né, que teve essa necessidade dessa revelação especial de Deus, e também as formas que ocorreu essa revelação. Então, em relação à revelação propriamente dita, aqui, meus irmãos, nós podemos ver, então, que o estudo, né, da religião, ela nos conduz ao estudo da origem da revelação de Deus. E, como diz aqui o que está escrito, fala assim, se porventura Deus não se revelasse, né, a religião seria impossível. Se porventura Deus não se desse a conhecer, o homem não teria tido nenhum conhecimento dele e por si só jamais chegaria a conhecê-lo. Aquilo que eu falei no início, né? Se nós não tivéssemos, se Deus, melhor dizendo, não tivesse se revelado a nós, nós não teríamos como conhecê-lo, não teríamos como saber nada a respeito desse Deus. Então, no estudo de hoje, nós vamos fazer a distinção entre essa revelação de Deus na natureza, né, e a revelação de Deus, então, nas Escrituras. É fato que, ainda em relação à revelação propriamente dita, os ateus e os agnósticos, eles não creram ou não creem na revelação de Deus, seja ela, né, geral ou especial, conforme nós veremos há pouco, eles não creem. Os panteístas, eles até falam dela, mas eles não entendem, eles não conseguem compreendê-la, né, dentro da sua forma de ver, dentro do seu sistema filosófico. Os panteístas também não acreditam exatamente no formato o qual nós acreditamos. Outros, nós temos aqui também os deístas, né? Eles admitem até, né, que Deus ele se revela na natureza. No entanto, eles negam a necessidade, a realidade e até mesmo a possibilidade de uma revelação especial, da forma como nós cremos hoje nas Escrituras. Então, esses três aí, os quatro, né, os ateus, os agnósticos, os panteístas e os deístas, por mais que tenham ali um ou outro alguma intimidade com a questão da revelação, mas eles não creem da forma como nós acreditamos. E nós cremos sim na revelação geral e na revelação especial de Deus. Seguindo, a revelação geral, queridos, ela difere da revelação especial somente no que se refere ao tempo. E esta revelação aqui, ou seja, a revelação geral, ela não nos é dada em forma de comunicação verbal, e sim nos feitos, forças e leis da natureza, na constituição e operação da mente humana e nos feitos da experiência e da história. Aí nós temos alguns textos que nos falam a respeito dessa revelação, e até queria que os irmãos pudessem, conforme o tempo, estar, então, estudando esses textos e até mesmo gravando esses textos, né, na cabeça, para que quando formos conversar com outras pessoas a respeito dessa revelação de Deus, nós possamos, então, ter base bíblica para nós falarmos com ela. Então, a revelação de Deus, ela se deu não de uma forma verbal, mas por meio de elementos da natureza, né? Por exemplo, Salmos 9, ela vai falar assim, né, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, a criação revela a grandeza de Deus.
Mas a grande pergunta que nós podemos fazer é, a revelação geral, ela é insuficiente, né, para nos salvar, ou ela é suficiente? Como que isso funciona? Aqui, então, nós vamos ver sobre essa questão da insuficiência da revelação geral. E aqui o texto vai dizer, enquanto os pelagianos, os racionalistas e os deístas consideram esta revelação como que suficiente para nossas necessidades atuais, os romanistas e, e as igrejas protestantes estão de acordo em que não é suficiente. Ou seja, aí os pelagianos, né, que os pelagianos, os racionalistas, os deístas, eles consideram e eles entendem que a revelação geral de Deus ela é suficiente para salvar as pessoas. Nós, os humanistas, no caso aqui se refere aos católicos e apostólicos romanos, né? Eles e nós, as igrejas protestantes, nós não cremos que a revelação geral ela seja suficiente para poder, então, nos salvar. Nós cremos que todo ser humano, como diz lá em Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem, então, da glória de Deus. Mas, se ela é insuficiente, ela tem algum valor? Né? Qual que é o valor, então, dessa revelação geral? A grande questão é que, por mais que nós tenhamos dito que essa revelação geral não seja suficiente para nos salvar, não quer dizer que ela não tenha, vamos dizer, valor. Ela tem valor, porque ela serve para mostrar para mim, para você e para qualquer pessoa que existe alguém por trás, né, da obra da criação. Não sei se vocês já estudaram ou já ouviram falar a respeito do design inteligente. Depois vocês pesquisem sobre isso. Design inteligente. Irmãos, é algo fantástico e maravilhoso que Deus tem concedido dentro, né, do meio da ciência para mostrar e para provar a respeito de que existe alguém por trás de todo esse cosmos, existe alguém por trás de toda essa obra criada. Então, é extremamente importante depois, quando você tiver um tempo, estudar sobre essa questão do design inteligente, porque a criação, embora ela não seja insuficiente para nos salvar, ela aponta para alguém, ela mostra, então, para alguém. Dessa forma, nós finalizamos aqui essa questão da revelação geral, mas vamos pensar agora, então, a respeito da revelação especial. Porque além, né, dessa revelação de Deus na natureza, conforme nós vimos há pouco, ele se revelou também de uma maneira especial, né? E nós podemos ver isso daí por meio das Escrituras, que a Bíblia, então, é o livro da revelação especial de Deus. Esta é uma revelação na qual as palavras e os feitos se completam mutuamente. As palavras interpretam os feitos e estes confirmam as palavras. Então, a revelação de Deus, ela está contida nas Escrituras. Mas será que, ou para que Deus se revelou de uma forma especial? E aí daqui um pouco nós veremos as formas às quais Deus se revelou. Mas qual a necessidade dessa revelação especial de Deus? Aqui, queridos, nós podemos ver explicitamente no que diz respeito a entrada do pecado. Né? Deus teve a necessidade de se revelar de uma maneira e de uma forma especial por causa da entrada do pecado no mundo. Ele, então, nós veremos que as formas que Deus se revelou, mas ele se revelou justamente porque alguém precisava pagar a conta, né, da queda de Adão e Eva, e não podia ser qualquer um ou qualquer pessoa. Deus, ele vai, né, sabemos que desde Adão, quando Adão peca, ele esconde, Deus vai atrás dele, depois Deus provê-lhe a roupa para ele se vestir, depois Deus vai em Gênesis 3,15 mesmo, tem lá o proto-evangelho, fala, ali tem uma menção a respeito já daquele que viria, e Deus vai ao longo da história se revelando ao seu povo, né? Deus vai se revelando e se mostrando ao seu povo, com um elemento ou com o desejo de redimir e de resgatar esse homem de novo. Dessa forma, quais foram as formas que Deus ele se revelou, né, de uma maneira especial? Né? Então, aqui nós temos 3 formas
né, da revelação especial de Deus. A primeira delas são as teofanias, né, ou manifestações visíveis de Deus. Então, Deus se revela, meus irmãos, de uma maneira especial. Aqui nós temos 3 formas, né, que Deus se revela. As teofanias, que são as manifestações visíveis. E aqui, com relação a essas manifestações visíveis de Deus, nós podemos ver que Deus ele se revelou em forma de fogo e de nuvens, né, como, por exemplo, lá em Êxodo, no capítulo 3, no verso 2, depois Êxodo 33, verso 9. Deus se revelou em ventos tempestuosos, pois você pode conferir lá em Jó, capítulo 38, no verso 1, Salmo 18, verso 10 ao verso 16. Então, Deus ele veio se revelando dessa forma teofânica, né? Teofanias são aparições de Deus. E Deus também se revelou num vento bem suave e tranquilo, como está registrado lá em 1º livro de Reis, capítulo 19, no versículo 12. Então, queridos, todas essas manifestações aqui teofânicas de Deus revelam um pouco da glória dele, revelam um pouco da grandeza dele. Se vocês ainda continuarem a olhar no Antigo Testamento, nós veremos que o anjo do Senhor, ou teremos várias aparições do anjo do Senhor. Por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 16, verso 13, depois Gênesis 31, verso 11. Então, quando lá no Antigo Testamento você vê a expressão o anjo do Senhor, ali é uma referência à segunda pessoa da Trindade, que no Novo Testamento nós veremos que essa segunda pessoa da Trindade é o Filho de Deus, Jesus. Mas lá no Antigo Testamento, quando fala-se a respeito do anjo do Senhor, está se referindo então a essa segunda pessoa da Trindade. Mas ainda falando sobre a teofania ou manifestações visíveis de Deus, uma delas que nós não podemos deixar de mencionar é em João, capítulo 1, verso 14, que fala sobre a encarnação de Cristo, que fala o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos sua glória, glória como a do Pai. Então ali nós temos a manifestação de Deus por meio da pessoa de Jesus, a manifestação teofânica. Uma segunda forma da revelação especial de Deus foram as comunicações diretas. Deus falou diretamente algumas vezes, como por exemplo a Moisés, ao povo de Israel. Você pode ver isso lá em Deuteronômio 5, verso 4, 1 de Pedro 1, verso 11. Então são textos que falam a respeito dessa comunicação direta de Deus para com o seu povo. Quando nós olhamos ainda sobre os milagres, foram diversos os milagres que Deus ele deixou registrado nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo. E o maior de todos esses milagres, pasmem, é a encarnação do Verbo, novamente, o Senhor Jesus. Esse foi o maior de todos os milagres. O Filho de Deus, ele veio aqui com forma humana. Então, esse foi um milagre maravilhoso, grandioso, que também mostra uma outra forma da revelação de Deus, uma revelação especial. Nesse sentido, qual que é o caráter dessa revelação de Deus? Ou qual o propósito dessa revelação de Deus? O caráter dessa revelação especial de Deus, então, se refere à redenção. Ou seja, Deus ele se revelou a nós com esse propósito de nos redimir. E essa redenção nós só iremos, queridos, encontrar na pessoa e na obra de Cristo. E essa revelação de Deus, então, ela é progressiva, ou seja, desde Gênesis, lá 3,15, até Apocalipse, nós temos Deus se revelando de uma forma progressiva a nós. Como vimos, ele se revelou por meio das manifestações teofânicas, ou seja, manifestações visíveis. Ele se revelou a nós por meio das suas comunicações diretas, por meio dos milagres, por meio da pessoa e da obra de Cristo. Ele se revelou a nós por meio das Escrituras. Então, o propósito de todas essas revelações de Deus foi para que eu e você nós pudéssemos, então, agora, ser encontrados ou pudéssemos, então, ser resgatados e redimidos do nosso pecado, que nós estávamos, então, presos. Portanto, meus irmãos, a respeito dessa revelação de Deus,
nós vimos aí sobre essa revelação geral e sobre essa revelação especial. Nós podemos agora, e você poderá aproveitar para posteriormente, decorar esses versículos aí, aprender essas referências que tratam acerca da revelação geral, né, revelação geral de Deus, né? Então, são textos que nós podemos, sim, nos debruçar para nós aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Posteriormente também, você poderá, como se diz, gastar um pouquinho de tempo tendo um estudo adicional. Primeiro, menciona algumas das aparições do anjo do Senhor, tem alguns textos para você conferir. Você pode também aí, depois ver alguns exemplos aí da revelação de Deus por meio de sonhos, são textos que dá base para você pesquisar e olhar aí. Terceiro, você pode mostrar, ou melhor dizendo, ver, né, casos em que Deus se revelou por meio de visões, né, no Antigo Testamento, e também você poderá deduzir algumas formas dos milagres que Deus usou para poder estar se revelando. Queridos, tudo isso daí fala-se da forma, então, dessas revelações de Deus. Deus ainda se revela por meio de sonhos, Deus se revela ainda por meio de visões, Deus se revela ainda por meio de milagres, Deus ainda faz com que o anjo de Deus se apareça. A grande questão é que nós, ao olharmos para a história da revelação e vermos que essa revelação de Deus ela foi progressiva, nós, reformados, entendemos o quê? Que Deus se revelou dessas formas, as quais nós vimos agora, justamente com o propósito e com o objetivo de nos mostrar essa redenção, ou de trazer essa redenção até nós. Ou seja, entendemos que Deus se revelou dessa maneira até o ponto em que, em Cristo, essas coisas se cumpriram. Porque Cristo agora é a maior de todas as revelações de Deus. Portanto, nós não queremos, então, limitar o poder de Deus, mas com o propósito de nos redimir e de nos resgatar do império das trevas, nós cremos que as revelações de Deus, elas se cessaram, e que hoje nós temos a principal de todas elas, que é as Escrituras, ou seja, que é a própria palavra do Senhor. Por isso, devemos meditar nela o quanto nós pudermos. Agora, para título de revisão, e aí você também poderá, ao longo, né, da semana, se esmerar e se esforçar para responder essas perguntas. Primeira, qual é a diferença entre a revelação geral e especial? Tá fácil, é algo bem tranquilo, que pelo que você ouviu hoje, você consegue responder isso tranquilamente. Segundo, quem nega absolutamente toda a revelação divina? Quais são os segmentos religiosos que negam toda a revelação divina? Terceiro, qual é a crença dos deístas sobre a revelação? O que eles pensam, né, sobre a revelação de Deus? Eles acreditam mesmo? Acreditam 100%? Não? Como que é o pensamento deles? Quarto, qual é a natureza da revelação geral? Quinto, porque ela, ou seja, a revelação geral, é insuficiente para nossas necessidades especiais, e qual é o seu real valor? Sexto, porque era necessário que Deus desse uma revelação especial? Qual o motivo? O que foi, o que aconteceu para que Deus, então, se revelasse de uma forma especial, como nós vimos no decorrer do estudo de hoje? Sétimo, em que forma Deus nos deu sua revelação especial? Tá? Quais são as características dessa revelação? Como, então, que Deus se revela a nós? Queridos, de uma maneira geral, e espero que tenha dado para os irmãos compreender, então, um pouco aí dessa questão, de tudo aquilo que nós vimos hoje, a respeito desse estudo de hoje. Nós vamos ficar por aqui,